Ok. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Esta semana é a 28ª semana, tá? E hoje nós vamos estudar o tema chamado raio de curvatura. Tudo bem? Então, pessoal, bem, é o seguinte, em aulas passadas nós vimos que quando uma carga ela adentra em um campo magnético, ela passa a sofrer a ação de uma força, tá? Onde essa força ela tem, tá? Ela age justamente mudando a direção do movimento dessa carga, tá bom? Então vamos relembrar aqui algumas coisas que nós vimos na aula passada. Eu vou fazer um campo magnético aqui. Esse campo magnético ele está entrando aqui na tela do computador, tá? Ele está entrando na tela do computador e uma carga elétrica ela vai em direção a este campo, tá? Uma carga elétrica positiva, vamos supor que ela está indo aqui na direção deste campo magnético. Pronto. Quando essa carga ela adentrar aqui, ó, neste campo, tá? No momento em que ela passa a estar dentro desse campo, ela sofre uma força magnética, tá? Ela sofre uma força magnética, onde a direção e o sentido dessa força é justamente dado pela regra da mão direita. Isso nós vimos em aulas passadas, né? Onde esses dedos aqui, ó, eles representam a direção do campo, o polegar representa a direção da velocidade e na palma da mão nós temos o que? Nós temos, saindo da palma da mão, a direção da força magnética. Isso para uma carga positiva. Se for o caso de uma carga negativa, tá? A força ela vai estar saindo aqui, ó, nas costas da mão. Tudo bem? Pronto. Então vamos lá. Para este caso aqui em específico, o que é que nós temos? Nós temos um campo entrando, tá? Uma velocidade aqui, ó, horizontal para a direita, portanto, ó, a força ela vai atuar aqui, ó, vertical para cima, tá? Então, esta carga ela vai sofrer um desvio para cima, tá certo? Então, ela vai desviar para cima. Então, a partir do momento em que ela entra neste campo aqui, uma força magnética passa a atuar sobre essa carga, desviando ela para cima. Então, o que acontece é o seguinte, ó, perceba, essa carga aqui, ó, ela vai começar a desviar. Quando ela chegar nesse ponto aqui, ó, quando ela chegar nesse ponto, qual vai ser a direção da velocidade? Bem, a direção da velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Então, a velocidade, ó, ela vai apontar aqui, ó, nesse sentido, tá? Pronto. Só que nesta posição de agora, qual vai ser a direção e o sentido da força? Aí, ó, campo entrando, velocidade agora, ela tem uma certa inclinação, tá? Então a força magnética ela aponta aqui, ó, nesta direção. Portanto, a força agora ela vai apontar aqui, ó. Tá? Ela vai atuar aqui, ó, nesta direção. Aqui, força magnética. Só que o desvio dessa carga continua, né? Então, essa carga ela continua desviando. Então, vamos supor que agora ela esteja neste ponto aqui, ó. Neste ponto. Então, velocidade. Velocidade tangente à trajetória. Nesse caso aqui, ó, vai ser uma velocidade vertical para cima. E a força magnética aqui, ó, ela vai ser perpendicular à velocidade. Então, ó, campo entrando, velocidade para cima, força magnética, ó, vai apontar aqui, ó, para esquerda. Então, aqui, ó, nós temos a força magnética. Pronto. Essa força magnética ela vai continuar curvando essa velocidade. De tal maneira que, no final das contas, essa carga ela vai passar a descrever um movimento circular. Tá certo? Tá, isso aqui não ficou... Deixa eu só desenhar um pouco mais um pouco maior esse campo magnético, que é para eu poder fazer aqui completamente o raio de curvatura. Pronto. Então, ó, isso aqui, ó, a trajetória dessa carga vai ser isso aqui, ó.
vai ser este círculo aqui. Pronto, perfeito. E a força magnética, ela sempre vai ser, quando a carga estiver aqui, ó, tá? A velocidade dela vai ser para cá, tá? Quando a carga estiver aqui, ó, a velocidade dela vai ser para cá. A velocidade. E a força magnética aqui aponta para cá, ó. A força magnética aqui, ó, aponta para cá, tá? E assim vai. Eu quero que você note uma coisa, tá? Seja qual for a posição dessa carga, a força magnética ela sempre vai apontar aqui, ó, para o centro dessa curva, o centro dessa circunferência descrita pelo movimento da carga elétrica. E essa circunferência, obviamente, ela tem um raio, né? E é justamente esse raio que nós chamamos de raio de curvatura, tá? Então, este raio aqui, ó, é o que nós chamamos de raio de curvatura, tá? É justamente essa distância aqui, ó, do centro até a borda da circunferência. Pronto, tá aí o nosso raio de curvatura. Agora, antes de a gente partir para um estudo analítico dessa questão, eu quero relembrar para vocês algumas coisas, tá? Bem, a primeira coisa é o seguinte. O primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem aqui, ó, é o seguinte. Note que a força magnética, ela sempre atua perpendicular à velocidade, tá certo? Ela sempre atua perpendicular à velocidade. E isso tem uma implicação. Quando a força magnética ela atua de maneira perpendicular à velocidade, ela não tem a capacidade de variar o módulo da velocidade. Tá? Ela varia somente a direção. Isso quer dizer o quê? Tá? Quando F é perpendicular a V, então nós podemos dizer que F atua variando, tá? Variando a direção de V, tá certo? A direção da velocidade, tá? Se F somente varia a direção de V, então a força magnética ela não tem a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, a força magnética ela não tem a capacidade de transferir energia para a carga. Tá? Vamos lembrar de uma coisa. Eu já expliquei para vocês aqui, a gente já falou até de maneira bastante excessiva em campo magnético, né? Em campo elétrico. Tá? Campo magnético a gente vem falando há pouco tempo. Imagine aqui que eu tenho um campo elétrico, né? Esse campo elétrico aqui é um campo elétrico que aponta para a direita, ele tem um certo valor, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma carga e vou colocar aqui, ó, dentro desse campo elétrico. Se eu colocar essa carga, eu vou largar ela, ou seja, a velocidade inicial dela vai ser zero. Quando eu coloco essa carga aqui, ó, o que vai acontecer é que essa carga ela vai sofrer a ação de uma força. Ou seja, uma força elétrica vai atuar sobre essa carga, fazendo com que ela ganhe aceleração. Tá? Se ela vai ganhar aceleração, então ó, a velocidade dela aumenta. Então, neste caso, perceba que a força elétrica ela dá energia para a carga. Ela dá energia para a carga no sentido que ela passa a adquirir maiores velocidades. E isso faz com que a sua energia cinética ela aumente. Então, neste caso aqui, nós temos um caso onde existe um ganho de energia. Tá? O campo elétrico, na medida que nós colocamos uma carga dentro dele, ele é capaz de transferir energia para essa carga. Tá certo? Se nós colocássemos aqui uma carga negativa, tá? Ela iria para o outro lado, né? Supondo que ela parte do repouso, né? A força elétrica aqui, ó, ela atuaria aqui, ó, neste sentido, tá? E ela iria acelerar a carga neste sentido aqui, que ia fazer com que a velocidade dela aumentasse. Então, nesse caso aqui, no caso do campo elétrico, ele consegue transferir energia para a carga. Então, ela ganha energia. No caso do campo magnético, ele só muda a direção, viu? Ele só
digamos assim, o campo magnético é o que faz a curva, tá? E o campo elétrico é o que aumenta, é o que incrementa a velocidade. Então, por esse motivo, pelo motivo do campo magnético somente, tá, variar a direção da velocidade, a força magnética ela não realiza, tá? Ela não realiza trabalho. O trabalho da força magnética, tá? O trabalho da força magnética é sempre zero. Tá? Isso aqui é um detalhe que é importante a gente lembrar. Tudo bem? Pronto. Então, entenda, se não há transferência de energia, tá? Se não existe nem perda nem ganho de energia, então o que vai acontecer com a energia? A energia se conserva, tá? Então, na atuação, deixa eu colocar aqui, ó. Na atuação de FM, tá? Da força magnética, a energia se conserva. Então, na atuação da força magnética, a energia se conserva, ou seja, não existe variação de energia. Tá? Não existe variação de energia. Tudo bem? Tanto é o seguinte, ó. Se você imaginar, por exemplo, que essa carga aqui, ó, que entrou aqui dentro desse campo magnético, se você imaginar que a velocidade dela, que o módulo da velocidade dela, aqui, ó, é 100 metros por segundo, tá? É a velocidade com que ela entrou dentro do campo magnético. Bem, essa velocidade ela vai continuar a mesma. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, a velocidade vai ser 100 metros por segundo. Nesse ponto aqui, ó, continua sendo 100 metros por segundo. Nesse ponto aqui também. Ou seja, não varia. Tá? Não varia. Então existe essa conservação. Tudo bem? Pronto, maravilha. Então vamos seguir aqui para a gente explorar um pouco mais da parte matemática dessa questão do raio de curvatura. Tá, então deixa eu mudar aqui de quadro. Pronto. Então, pessoal, é o seguinte, ó, vamos lá. Então, nós já sabemos, tá? Nós já sabemos que a força magnética ela atua simplesmente variando a direção da velocidade. Variando a direção da velocidade. E nós já vimos aqui em aula passada que para o caso onde a força magnética, tá? Para o caso onde a velocidade ela é perpendicular ao campo, né? Nós temos que a força magnética é dada pela carga que entra no campo vezes a velocidade vezes o módulo do campo, né? Isso aqui a gente já viu em aulas passadas, né? Pronto, já vimos aqui em aulas passadas. Agora, vamos imaginar aquela situação, aquela mesma situação, né? Nós temos aqui, ó, desenhar o campo em vermelho agora. Temos aqui, ó, um campo magnético entrando aqui dentro da tela do computador, imagine. Tá? E vai entrar uma carga positiva aqui, né? Se entrar uma carga positiva aqui, ela acaba sofrendo um desvio para cima, o que vai fazer com que ela passe a descrever uma trajetória circular. Tá? Então, deixa eu fazer a trajetória circular aqui, pronto. Essa trajetória circular ela tem um certo raio de curvatura. Tá? E aqui nós temos uma carga que está em movimento aqui nessa trajetória. Beleza, obviamente essa carga ela tem uma certa massa, né? Toda carga tem massa, ela tem uma massa e tem um valor de carga, né? Então, digamos que ela partiu daqui, tá? Em direção a esse campo magnético, partiu aqui com uma certa velocidade v, só que ela tem propriedades, né? Vamos supor que ela tem uma carga Q e uma massa m, tá bom? Tem uma carga Q e uma massa m. Então, a força magnética aqui que vai atuar sobre essa carga é uma força que ela aponta, vou colocar de azul, é uma força que ela aponta aqui, ó, sempre para o centro da trajetória, tá? Para o centro aqui da curva, né?
Então aqui, ó, todos esses pontos nós temos aqui, ó, a força magnética aqui entrando. Pronto. Só que como essa força magnética, tá, ela faz com que a partícula ela sofra uma curva, então, na verdade, ela vai atuar como uma força centrípeta, tá? Lembre-se que a força magnética atuando como uma força centrípeta. Força centrípeta, tá? Força centrípeta. Essa força aqui, nós vimos ela lá no nosso primeiro ano, que ela é justamente a força responsável por fazer a curva, tá? De maneira bem grosseira, tá? É a força que faz com que cada objeto ele dê a volta, ele faça a curva, ele incline o seu movimento, tá? E a força centrípeta, ela é dada, tá? A força centrípeta, ela é dada pela massa vezes a velocidade dividido pelo raio, né? Pelo raio da curva. Pronto. Então, se a força magnética ela vai atuar como uma força centrípeta, então como é que vai ficar isso aqui? Força magnética, ó, é o que? É Q vezes V vezes B. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, força magnética igual a força centrípeta. Só que a força magnética é Q vezes V vezes B, igual força centrípeta, massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por R. Observe que do lado esquerdo aqui nós temos um V e do lado direito aqui nós temos um V quadrado, né? Então nós podemos cancelar esse V com um desses V's aqui. Então isso vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar que QB é igual a M vezes V dividido por R. Se nós quisermos evidenciar o R aqui, é só nós escrevermos assim, ó. R é igual a MV dividido por QB. Pronto. Tá aí. Essa é a expressão do raio de curvatura, tá? Do raio de curvatura de uma determinada partícula de uma carga que adentra em um campo magnético, tá? Que entra em um campo magnético. Então depende aí, ó, da massa, da velocidade, da carga e do campo. Se você notar aqui, ó, a massa e a velocidade, elas se apresentam aqui no numerador dessa fração, né? Então, isso faz com que? Faz com que, se a carga possui uma massa muito grande, tá? Então, se o M for grande, necessariamente o V também vai ser grande. Tá? Ou seja, se esse M aqui, ó, se esse M aqui ele possui um alto valor, o R também vai possuir um alto valor. Tá? Da mesma maneira o V, se o V for um alto valor, o R também vai ser um alto valor. E isso, como é que isso ocorre na prática, por exemplo? Na prática ocorre o seguinte, analisando a massa, por exemplo. Para se fazer a volta, tá? Para se fazer uma curva, tá? Por exemplo, de moto, é muito mais simples do que se fazer uma curva em um caminhão, por exemplo, né? Então, se você imaginar que os dois eles estão se movendo a uma mesma velocidade, tá? Digamos a 50 km por hora, e eles vão entrar em uma curva, então a moto ela consegue entrar nessa curva com muito mais facilidade do que esse caminhão. Ou seja, para esse caminhão fazer a mesma curva da moto, ele precisa, tá, variar mais lentamente. Por quê? Justamente pelo fato dele ter uma grande massa. Certo? Pelo fato dele ter uma grande massa. Tá? Vamos analisar isso aqui de uma maneira melhor. Deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos imaginar aqui mais uma vez o campo, tá? Esse campo magnético entrando. Deixa eu fazer aqui. Pronto, tá aí. Tá aí o nosso campo magnético, ele está entrando. E vamos pegar aqui duas cargas. Tá? Vamos considerar aqui duas cargas. Vamos considerar uma primeira carga, essa carga positiva. Tá? Ela possui uma carga Q e possui também uma massa M.
Tá? Vou chamar isso aqui de carga 1. E vamos pegar aqui uma carga 2. Essa carga 2, ela também é positiva, tá? Ela possui uma carga Q, só que a massa dela é 2m. Tá? E ambas vão entrar aqui nesse campo magnético. Tá? Ambas vão entrar aqui neste campo magnético. Então, ó, perceba uma coisa. Quando eu pegar a primeira carga, tá? Vamos supor a carga 1. Quando eu pegar a primeira carga, ela vai entrar aqui nesse campo e ela vai descrever aqui uma trajetória circular. Né? Vamos supor que ela descreve esta trajetória circular. Então, ela vai ter um certo raio aqui, né? Que eu vou chamar de raio 1. Tá? Por outro lado, quando nós pegarmos aqui a outra carga, vamos supor aqui, vamos pegar a carga 2. Essa carga 2 aqui, ela possui 2 m's. Apesar dela ter a mesma carga da carga 1, o mesmo valor da carga 1, ela é 2 vezes mais pesada. Então, o que vai acontecer aqui é que quando ela entrar neste campo magnético, tá? A variação da velocidade dela vai acontecer bem mais lentamente do que a variação da primeira carga. Então, é por isso que o raio de curvatura dessa segunda carga vai ser bem maior, porque a deflexão, digamos assim, a inclinação, a variação, ela ocorre mais lentamente. Então, faz com que essa curva ela seja maior. Então aqui nós teríamos um raio 2. Tá certo? Um raio 2. Tudo bem? Pronto. Então, com base nisso, tá, vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplozinho bem simples. Tá? Só pra gente atentar aqui para algumas coisas. Né? Vou chamar isso aqui de exemplo 1. Exemplo 1. Bem, eu quero que você imagine 3 cargas. Vamos imaginar aqui, ó, uma carga 1. Tá? Vamos imaginar uma carga A. Perfeito. Essa carga A é uma carga positiva. Tá? Ela possui um valor de carga Q e uma massa M. Agora imagine que tenhamos aqui uma carga B. Essa carga B também é uma carga positiva. Ela possui um valor de carga mais Q e possui uma massa 2m. E vamos imaginar aqui uma carga, vamos colocar 4m. Vamos colocar 5 aqui. Agora imagine aqui, ó, uma carga C, tá? Uma carga C. Essa carga é uma carga negativa, ela possui uma carga menos Q e possui uma massa M. E essas 3 cargas elas vão entrar em um campo magnético aqui, ó. Esse campo magnético ele está saindo, tá? Lembrem-se que a bolinha representa o campo magnético saindo da superfície da tela ou da página, né? Então ele está saindo. Pronto. Tá aí o nosso campo magnético saindo. Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou desenhar aqui 3 trajetórias e a gente vai tentar descobrir qual delas corresponde a qual carga, né? Então, eu vou desenhar primeiro aqui, ó, essa trajetória 1. Tá, vamos desenhar essa trajetória 1. Vou desenhar aqui, ó, uma trajetória 2. Tá, essa aqui, ó. Essa aqui é a trajetória 2. Isso aqui tá complicado de fazer aqui. Pronto. Essa trajetória 2 aqui. Trajetória 1. Trajetória 2. E vamos fazer aqui uma trajetória 3. Essa aqui. Pronto. Essa aqui é a trajetória 3. Beleza. Agora, vamos avaliar aqui. A trajetória 1, ela corresponde a qual carga? A 2, qual carga? E a 3, qual carga? Como é que nós avaliamos aqui? Bem, a primeira coisa é o seguinte. Se uma carga positiva ela entra nesse campo magnético, ela vai defletir para cima ou para baixo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Tá? Como é que nós avaliamos isso? Percebam o seguinte.
Este campo magnético aqui, ele está saindo, tá? Então ele está saindo. Então, os dedos eles apontam para cá. A velocidade está aqui para a direita, né? Lembrem-se que as três cargas elas entram aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó, para a direita. Tá? Elas vão entrar aqui, ó. Então, velocidade para a direita. Então, ó, campo saindo, velocidade para a direita, para onde aponta a palma da minha mão, aponta para baixo. Então, se a carga for positiva, então ela tem que defletir para baixo, né? E aqui, ó, para baixo nós temos duas trajetórias. Temos uma mais inclinada e uma menos inclinada. Então, ó, resta saber qual dessas trajetórias correspondem aqui, ó, a carga A e a carga B. Pois a gente sabe que tem que ser positiva, né? Essas para baixo. Aí é só você avaliar o seguinte, né? Quanto maior for a massa, tá? Maior será o raio de curvatura. E quanto menor for a massa, menor vai ser o raio de curvatura. Então, neste caso aqui, ó, a trajetória 2, que tem o menor raio de curvatura, vai corresponder à carga positiva que tem a menor massa. Portanto, ó, essa trajetória 2 aqui, ó, corresponde à carga A. Tá? Por quê? Porque a carga A é a carga positiva que possui a menor massa. Tá aí. Consequentemente, essa aqui vai ser da carga B, né? Carga elétrica B. Por quê? Porque possui a maior massa, 5, né? E essa primeira trajetória vai corresponder justamente à carga negativa, né? Porque se você avaliar campo saindo, velocidade para a direita, para onde aponta as costas da minha mão? Aponta para cima. Então, isso aqui vai ser a carga C. Tá? Carga C. Beleza? Então, ó, fechamos aqui esse exercício, tá? Percebam que é um exercício apenas qualitativo, ninguém fez conta nenhuma, tá? É uma pura avaliação do raio de curvatura. Lembrem-se, ó, que o raio de curvatura é dado pela massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo, tá? Carga vezes o campo. Apenas avaliando de maneira qualitativa essa expressão aqui do raio de curvatura. Tudo bem? Pois ótimo. Vamos fazer uma questãozinha aqui mais, digamos assim, mais gostosa, tá bom? Que envolve umas continhas aí só pra gente fazer umas contas, né? Ok, pessoal. Ó, vamos voltar aqui, ó. Tá aí a questão, né? É o seguinte. Então a questão diz assim: partículas de massa m, tá? Igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Isso aqui é o expoente da potência, porque não dá para colocar potência aqui. Aí, e carga Q igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, após serem aceleradas desde o repouso por uma diferença de potencial de 2.000 volts, entram em um campo magnético igual a 0,5 Tesla, perpendicular à direção de seus movimentos. Qual é o raio de suas trajetórias em metro? Passe este resultado para centímetros. Pessoal, aqui é o seguinte, esse problema aqui é um problema bem interessante, tá? Bem interessante. Vamos lá, vamos raciocinar comigo. Então, ele diz o seguinte, ele diz que algumas partículas, elas são aceleradas, tá? Elas são aceleradas por uma diferença de potencial. Aqui, ó, se você observar, nós temos uma região que tem campo elétrico, tá? Aqui, ó, nós temos um campo elétrico e aqui nós temos uma região de campo magnético. Esse campo elétrico aqui, ele se encarrega de acelerar as partículas. Ou seja, ele fala que as partículas elas partem do repouso, né? Então é como se nós pegássemos uma carguinha positiva, ó, e colocássemos ela aqui, ó. Essa carguinha positiva ela vai partir do repouso, ou seja, inicialmente a velocidade dela é 0.
Só que esse campo elétrico que tem aqui, ele vai acelerar essa partícula. Porque uma força elétrica, ela vai atuar aqui, ó, empurrando essa partícula aqui, ó, tá? Para a direita, ela vai acelerar, vai ganhar velocidade, vai sair aqui, ó, com uma certa velocidade, né, por esse orifício aqui, imagine que ela sai por aqui. Quando ela sair aqui, ó, ela vai entrar no campo magnético, né? E quando ela entrar aqui nesse campo magnético, ela vai descrever uma trajetória circular, né? Trajetória circular que possui um certo raio R. Tudo bem? Então, o que a questão quer é determine o raio R, tá? Só que, para a gente saber quem é R, primeiro a gente tem que saber quem é V. Ou seja, nós temos que saber qual é a velocidade com que essa carga ela entra aqui, ó, nesse campo magnético. Sabendo qual é essa velocidade, nós conseguimos determinar. A gente consegue determinar o raio de curvatura, tá bom? Pelaquela expressão lá que eu falei para vocês, né? Pois bem, então vamos lá. Vamos relembrar aqui de algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte. No início desse movimento aqui, ó, bem no início, vou chamar aqui de I, tá? Essa carga aqui, ela só tem energia potencial, tá? Ela só tem a energia dela, tá? A energia dela é apenas energia potencial. Então vou colocar aqui, ó, energia potencial elétrica. E lembrem-se que a energia potencial elétrica é justamente dada pela carga vezes a diferença de potencial, né? Nesse caso aqui, ó, o problema disse que nós temos uma diferença de potencial de 2.000 volts. Tá certo? Quando essa carga ela sai do campo elétrico, tá? E adentra aqui no campo magnético, ela passa a ter, eu vou chamar isso aqui de ponto F, viu? Ponto F. Ela passa a ter energia cinética, né? E a energia cinética é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Pronto, energia inicial, tá? Aqui, ó, é a energia inicial e aqui é a energia final. Então, como nós sabemos que a energia, que a força elétrica é uma força conservativa, então existe uma conservação de energia aqui. Então, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que a energia final é igual à energia inicial. Só que quem é a energia final? Né? Quem é a energia final? A energia final é a energia cinética, que é m vezes u ao quadrado vezes v, velocidade ao quadrado dividido por 2, igual à energia inicial, que é a energia potencial elétrica, que é a carga vezes a diferença de potencial. Tá? Lembrando que isso aqui, ó, é um V e isso aqui é um U, tá? Não se confundir com isso aqui, porque o meu V minúsculo parece um pouco com o U maiúsculo. Pronto, então, ó, para a gente expressar aqui a velocidade, V vai ser igual a esse 2 que está dividindo, a gente passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes QU dividido pela massa, né? Que está multiplicando, pronto. Perfeito, né? E para tirar esse quadrado aqui é só a gente extrair as raízes dos dois lados. Então vai ficar assim, vai ficar aqui velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 Q vezes U dividido por N. Tá aí. Isso aí é o que? É a velocidade. Tá? Isso aí é a velocidade é a velocidade com a qual a carga ela entra no campo magnético. Tá? Professor, o senhor vai calcular isso aí? Não. Perceba que daria para a gente calcular, né? Daria para saber o valor. Porque ó, nós sabemos quanto vale a carga, sabemos quanto vale a diferença de potencial e sabemos quanto é que vale a massa. Tá? Mas, por enquanto, eu não vou calcular, não. Eu vou usar esse valor aqui. Tá? Porque ele vai facilitar. Vocês vão perceber que vai facilitar. Se você quisesse calcular, poderia. Mas não vai ser necessário, não. Então, aqui, ó, vamos lá. Bem, quando a carga ela entra aqui, né, no campo magnético, ela passa a descrever uma trajetória circular.
E nós já vimos acima, né, que o raio de curvatura é dado pela massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo. Só que quem é a velocidade? Velocidade é isso aqui, ó. Então é só a gente substituir o V aqui. Então vai ficar m dividido por q vezes b vezes raiz quadrada de q bu dividido por m. Pronto. Perfeito. Aqui, pessoal, nós podemos fazer uma manobrazinha, viu? Ó, percebam que aqui nós temos m no numerador e temos m no denominador. E aqui nós temos q no numerador e q no denominador. Então, se nós passarmos o m e o q para dentro da raiz, eles podem se cancelar. Só que, quando nós passamos um termo que está fora da raiz para dentro da raiz, ele tem que ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar R igual a... Aqui fora vai ficar somente o campo, né? Peraí, tem alguma coisa aqui errada. Peraí. Aqui, ó. Esse aqui é um 2, tá? Eu errei aqui na hora de copiar. Aqui é 2, aqui, ó. 2QU. Tá, então, 2QU. Pronto, perfeito. Só que aí, ó, nós vamos passar o M e vamos passar o Q para dentro, né? Quando a gente passa eles para dentro, aí tem que elevar ao quadrado. Então, vai ficar R igual o 1 dividido por B, tá? Porque o B ele fica fora. Então, vai ficar raiz de... Né? Quais foram os termos que entraram? O M vai entrar M ao quadrado e o Q vai entrar Q ao quadrado, vezes os termos que já estavam dentro. 2QU dividido por M. Né? Então, como nós temos aqui, ó, M ao quadrado no numerador e M no denominador, então cancelamos, ó, um M com um M. Da mesma forma, temos um Q no numerador e um Q quadrado no denominador. Cancelamos, ó, um Q com um Q. Então, esse aqui vai ficar o seguinte, vai ficar R igual a 1 sobre B vezes o que? Raiz de 2M U dividido por Q. Porque ficou aqui, ó, ficou 2, o M, o U, e aqui só ficou somente o Q. Tá bom? Pronto. Então, agora a gente vai substituir os valores para calcular isso aí. Tá certo? Eu vou passar para outro quadro, pessoal, porque aí a gente vai ter mais espaço para fazer essas contas, tá? Que dá um bocado de número aqui. Tá, então nós temos que o raio de curvatura é 1 sobre B vezes raiz quadrada de Q de 2MU dividido por Q. Então vamos lá, vamos calcular isso aí, né? Então isso aqui vai ficar 1 dividido por... O B ele vale 0,5, tá? Tá lá no enunciado. Vezes raiz de 2 vezes a massa. A massa é 1,6 vezes 10 elevado a menos 26, tá? Vezes a diferença de potencial. A diferença de potencial é 2.000, né? Então a gente pode colocar 2 vezes 10 elevado a terceira. Pronto. Dividido pela carga, né? A carga é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né? Aqui, se você observar, ó, você já pode cancelar, ó, esse 1,6 com esse 1,6, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte. Vou multiplicar esse 2 por esse 2, vai ficar 4. Então, vai ficar 1 sobre 0,5 igual vezes, né, 4 vezes. Esse 4, ó, vem do 2 vezes 2. Aí agora aqui, ó, aqui em cima nós temos 10 elevado a 26, né, vezes 10 elevado a terceira. Multiplicação de potências com bases iguais. Conserva a base, ó, 10, e soma os expoentes. Então esse aqui vai ficar menos 26 mais 3, vai ficar menos 23. Tá? Dividido pelo 10 elevado a menos 19. Né?
Aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma divisão, tá? De potências com bases iguais. A gente já viu isso aí em aulas passadas. Como é que fica isso aqui? Ó? Fica assim, ó, 10 elevado a menos 23 dividido por 10 elevado a menos 19. Isso aqui, ó, repete a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 23 menos, tá? O menos da subtração e o menos do menos 19, né? Então isso aqui, ó, fica 10 elevado a menos 23 mais 19, né? Então isso aqui vai dar igual a 10 elevado a menos 4. Então isso aqui, ó, equivale a 10 elevado a menos 4. Então, ó, como é que vai ficar? Vai ficar assim, R vai ser igual a 1 sobre 0,5 vezes raiz de 4 vezes 10 elevado a menos 4, né? A raiz, ela atua tanto sobre o 4 quanto sobre o 10 elevado a menos 4. Então, ó, vai ficar 1 sobre 0,5, raiz de 4, 2. Raiz de 10 elevado a menos 4 dá 10 elevado a menos 2, né? 1 vezes 2 dá 2. 2 dividido por 0,5, isso aqui dá 4. Portanto, ó, isso aqui dá igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá? Então, isso aí está o resultado em metros, né? Só que ele quer saber o resultado em centímetros, né? Mas aí fica fácil, né? Porque lembre-se que esse 10 elevado a menos 2 ele corresponde a centímetros. Portanto, o resultado aqui, ó, em centímetros, tá? O resultado aqui em centímetros vai ser igual a 4 centímetros. Então tá aí o resultado da nossa conta em centímetros. Tá? Então isso aqui é justamente o raio de curvatura que a carga ela vai executar. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Ó, se você teve alguma dúvida aqui, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, tá? Você não entendeu alguma coisa muito bem, entre em contato comigo pelo WhatsApp, viu? Alguns alunos que não entendem bem, tá? Tiram dúvidas comigo pelo WhatsApp, certo? A gente conversa lá, discute algumas coisas e tira as dúvidas, tá? Pessoal, então é isso, ó. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.